Olá, minha gente, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho sobre a questão da terceirização, né? Um tema bem polêmico, um tema que foi colocado aqui na Câmara de forma atropelada, apesar de alguns, pouquíssimos, ter me questionado nas redes, como assim atropelado? O projeto é de 98, exatamente, o projeto é de 98 e apareceu do nada aqui na Câmara, com total apoio do governo, com total apoio de uma grande parte dos deputados, não a maioria, porque realmente foi bem combativa a noite de ontem, né? Foram 200 e tantos votos, a quase 200 também contrários, e foi ali uma tarde, uma noite inteira de embate com relação a esse projeto. Mas o projeto sim, foi colocado goela abaixo aqui dos parlamentares, houve muito pouco tempo para saber como era o projeto, quais eram o que a gente fala um pouquinho, a pegadinha do malandro ali, quais eram as catapultas que estavam escondendo uma série de situações que iam precarizar de fato a situação dos direitos trabalhistas do nosso país. Quem me acompanha aqui nas redes, eu sempre tenho muito conforto em falar nesses termos aqui. Eu não sou defensor de esquerda, de direita, eu não defendo nem o meu partido, eu não tenho paixão partidária. Então eu tenho muito conforto em defender matérias aqui no plenário da Câmara, porque eu não tenho alinhamento político, partidário, ideológico. E eu defendo aquilo que é correto, né? E para isso eu fui eleito. Você me elegeu para ser correto, transparente e ser coerente nos meus posicionamentos. Na atual situação do nosso país, nós temos, como foi dito várias vezes ontem, mais de 12 milhões, 13 milhões de desempregados, somando aqueles que estão desocupados aí, mais ou menos 20 milhões. Agora, de terceirizados no nosso país, em 2015, o número de 2015 eram quase 15 milhões. Claro que hoje são muito mais. Então existe sim um problema, a terceirização ela já existe no nosso país, ninguém inventou terceirização ontem aqui na Câmara, isso já existe. E é legal, existe uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que balizou, não é uma lei, é uma súmula, né, porque o Tribunal Superior do Trabalho, assim como o STF, por exemplo, eles não fazem leis, né? Então é uma súmula, mas que abriu então ali o precedente para se trabalhar nessa questão da terceirização. Basicamente o que é? Até então, terceirização das atividades meio de uma empresa, e só no setor privado, né? E no público também, mas a atividade meio. Podia contratar vigilante, porteiro, né, a portaria, limpeza, então atividade meio, que não era atividade fim daquela empresa. E com isso, com o que foi aprovado ontem, isso foi mudado. Agora, de forma ampla e irrestrita, pode-se fazer terceirização na atividade meio e fim de qualquer empresa, público ou privada, né? Salvaguardando alguns casos de carreira de Estado, como por exemplo juiz, auditor fiscal, policial, né? Mas professores, por exemplo, pode ser terceirizado a partir de agora, se esse projeto chegar de fato a ser sancionado. A gente começa a ouvir alguns rumores, até antes de entrar em alguns pontos que eu quero tratar com você, a gente começa a ouvir alguns rumores, por exemplo, do Senado, que está aqui do meu lado direito, que o senador Eunício de Oliveira hoje já sinalizou que o Senado pode mudar alguma coisa nesse projeto, né? Porque esse projeto que a gente votou ontem, ele veio do Senado, ficou engavetado aqui na Câmara por vários anos, e esse projeto, então, a Câmara tomou nas mãos com o relator, Laércio Oliveira, que é, inclusive, desse setor, que vai ser beneficiado e privilegiado agora com a terceirização, que é do setor dos empregadores, né? E a partir daí ele fez um relatório, então, que mudou bastante aquilo que o Senado tinha pensado para esse projeto. Então a gente começa a ter um pouquinho de esperança de que alguma coisa vá mudar até que chegue, de fato, a sanção do presidente Michel Temer, se assim ele fizer. Mas a gente também imagina que o presidente Michel Temer vai sancionar esse projeto. Bom, alguns pontos que são importantes você entender. Existe uma fala dizendo que não, que a terceirização não vai precarizar direitos de trabalhadores, ao contrário, que a terceirização ela vai ampliar as vagas de trabalho no nosso país, né? Um discurso bonito nesse momento de recessão, mas isso na verdade não tem nada de concreto. E eu digo por quê. O primeiro ponto é o seguinte, quando a gente fala de salários e benefícios dos funcionários efetivos, né? Aqueles que são seletistas, que são contratados pela CLT. Pensa como empregador. Você tem um empregado onde você paga 11% de INSS, onde você paga outros impostos em cima do salário desse seletista. Seletista é quem é contratado pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Estou falando agora você
se imaginando como um empregador. E aí agora abre a possibilidade então para você contratar terceirizados pela metade do preço, ou então propor para esse funcionário que você tem, que recebe R$ 5.000, por exemplo, você poder propor para ele o seguinte: olha, se você quiser permanecer na empresa, eu quero o seu trabalho, você é competente, mas eu vou pagar metade do seu salário agora, porque senão eu vou ter o terceirizado aqui que resolve o meu problema na atividade fim da empresa. Você como empregador ia preferir o quê? Pagar mais imposto e um salário mais alto? Ou ia preferir pagar menos imposto, um salário mais baixo e ter ali um profissional para atender aquela demanda? Lembrando que nós estamos com 12 milhões de desempregados. Então tem muita oferta no mercado. Então sim, precariza o direito dos trabalhadores à terceirização ampla e restrita, como foi aprovada ontem aqui na Câmara. Isso é muito sério e nós não podemos permitir que direitos garantidos... Por que na parte de direitos garantidos a gente vai abrir mão agora e outros direitos garantidos a gente não... todo mundo vai para cima e diz que não pode abrir mão, que é direito garantido. Não, direito garantido dos trabalhadores tem que ser mantido. Agora, quando se fala da CLT, que é lá de 1940 e lá vai bolinha, né, fala que é muito antiga, que foi pensada na época da ditadura, pelo Getúlio Vargas, e que é retrógrada, atrasada, então façamos, né, com calma, com cautela, sem fazer com que os direitos adquiridos sejam jogados na lata do lixo. Vamos fazer isso devagar, pensando o que pode ser mudado, e a gente vai chegar então num consenso. Agora, não da forma como foi feito ontem aqui, né? Então, votei contra, já primeiro por esse motivo. Sim, salários e benefícios de funcionários efetivos podem sim se perder no meio dessa terceirização louca, desvairada, como foi aprovado ontem aqui, né? O número de empregos efetivos pode cair, é um outro ponto, claro que pode cair. Porque se você tem mais oferta no mercado e você flexibiliza para o empregador e dá a ele 1000 possibilidades, seja de contratar terceirizado, seja da tal da pejotização, né, que eu já vi matérias hoje também falando sobre isso, de agências de comunicação muito sérias, falando do problema da pejotização. O que é pejotização? É transformar aquele empregado seletista da CLT numa pessoa jurídica, né? Ele abre uma microempresa e aí, ao invés daquele trabalhador que pagava 11% para a Previdência, mais os 11% do empregador, aquele contratado, né, que vai ser um contrato, ele vai ser um prestador de serviço com a sua microempresa, no Simples Nacional, ele vai pagar 6% de imposto, né, previdenciário. E aí, na realidade da Previdência, que o governo diz que está deficitária, com agora essa possibilidade também de empregados efetivos se transformarem em pessoa jurídica, também nós vamos ter um problema previdenciário. Então, isso é um outro problema muito sério e que foi pouquíssimo, não foi falado ontem aqui também, no momento em que foi aprovado a terceirização. Um outro ponto muito importante, e isso não sou eu que estou inventando moda, isso é dado do TST, Tribunal Superior do Trabalho. O maior número de acidentes de trabalho acontecem com terceirizados. Por quê? Porque o empregador, ele contrata uma empresa, por exemplo, lá na construção civil, ele contrata uma empresa e não quer nem saber. O empregado não é dele, o empregado é da terceirizada. E aí aquela terceirizada que também não quer nem saber, não põe os materiais de segurança, ali os equipamentos de segurança, os famosos EPIs, né, os equipamentos de segurança, para que aqueles funcionários possam estar preservados de um acidente no trabalho. As situações são precárias. Um outro problema muito sério que acontece com terceirizados, ainda dentro dessa linha de raciocínio e também com os dados que são trazidos. Os terceirizados, eles são discriminados dentro do ambiente de trabalho, eles não vão no mesmo ônibus que os efetivos, que os seletistas, eles não podem comer no mesmo refeitório, por exemplo. E isso também tinha aqui um artigo no projeto que foi votado ontem e foi tirado, que dava ali o pé de igualdade, então, para os que são seletistas e para aqueles que são terceirizados, né? A roupa é diferente, então existe sim uma discriminação também, que é um ponto muito sério que tem que ser questionado com relação aos terceirizados, né? Um outro ponto muito sério, e aí eu falei um pouquinho no começo e quero pegar aqui para a gente já ir também caminhando para o fim, para não ficar muito longo aqui o nosso bate-papo e você ter que fazer outra coisa aí e sair e se perder um pouco no que a gente está falando. Na área da educação, isso é muito sério, porque enquanto policiais militares estão intocáveis, não poderão sofrer com essa questão da terceirização, né, que é um serviço básico, a educação também, né? Só que professores poderão ser terceirizados. Concurso público, por exemplo, nessa área da educação, como é que vai ficar? Então é muito sério o que foi aprovado ontem aqui
eu não tenho a ilusão de achar que não temos um problema, temos, tanto é que lá em 2015, quando votou o projeto 4330, que também era da terceirização, eu tinha essa preocupação e aí levantei esses dados, o número de terceirizados que nós tínhamos no nosso país, esse limbo, não é, que eles ficam, porque não há uma lei que regulamente a questão dos terceirizados, mas o que nós vemos nessa lei que foi aprovada ontem aqui da terceirização é que vai prejudicar ainda mais os terceirizados, vai prejudicar aqueles que são seletistas, né, e vai privilegiar quem? Os empregadores, né, que vão poder agora fazer a escolha. E dizem que assim podendo fazer vão aumentar as vagas de emprego. Eu não acredito nisso. E não acredito porque os números mostram e a realidade do nosso país mostra. Infelizmente, o empregador ele vai buscar a forma mais barata para conseguir ter aquele trabalho feito na sua empresa. Infelizmente é assim, né? No país, no nosso Brasil, vamos falar de realidade, no nosso Brasil ainda não há nas empresas e nos empregadores, de uma forma geral, sem generalizar, mas infelizmente uma grande maioria dos empregadores do nosso país e as empresas não tem ainda essa visão para a responsabilidade social. Quer-se o lucro, quer buscar somente o jeito mais fácil e mais barato para contratar alguém, para ele poder ter mais produtividade e pagar menos para aquele trabalhador, e se puder pagar sem nenhum direito, melhor ainda. Então votei contra, com consciência, e sabendo que a grande maioria daqueles que me acompanham aqui, você sabe muito bem que isso não vai ser bom para você, não vai ser bom para o nosso país, e se não vai ser bom para você, não vai ser bom para o nosso país, eu tenho a responsabilidade de votar contrário aqui. Assim como vou votar contrário também à reforma da Previdência. Por N motivos que eu já falei aqui, isso a gente pode trabalhar um pouquinho mais numa outra live, tá bom? Aqui estão os motivos, claro, tem muitos motivos. O projeto ele é denso, tem muita coisa, ainda tem muitas pegadinhas aí que estão começando a aparecer mais agora, mas eu não poderia votar favorável a um projeto que vai retirar direitos adquiridos dos trabalhadores que já são tão penalizados no nosso país, tá bom? Mandar abraços aqui, a galera que está participando, Anderson Tavares, mas você votou a favor da terceirização ano passado e agora está dizendo que é contra. Eu estou confuso, está muito confuso mesmo, viu, Anderson? Tem que procurar na fonte certa. Entre no site da Câmara e veja meu voto. E outro, não foi ano passado, foi em 2015 que teve a votação da terceirização e eu votei contra a terceirização de atividades meio e fim. Então se informe mesmo para você ter a informação correta e não correr o risco de passar uma informação errada para as pessoas que estão ao seu redor também. Votei contra em 2015, votei contra ontem também, tá? Um abraço aqui para Kátia Pontes, para Nazaré Toches, Denise Silvana, Edileuza, Lucilene Soares, Ilza Gomes, Kleber Pires, José Arruda, José Faria, Rose Moraes, Denise Silvana Bassotto. O José Faria está dizendo aqui: sou terceirizado, não tenho nada que reclamar. Isso é política pura, safados. Oh, bendito seja Deus que você é um terceirizado feliz, viu, meu querido? Mas isso não é a realidade da grande maioria, não. Então, se você louve a Deus, tá? Safado ninguém é, não. A gente está falando aqui a verdade. Abraço aqui também para o Robson Rodrigues. Quem mais que está aqui? Francisco Vilma, Dani Costa, Lúcia de Fátima. Tá ruim de voltar aqui. Bárbara Luz, bastante gente aqui. Reinaldo Mota. Bom, bastante gente participando, valeu. A gente pega aí um outro momento para a gente falar um pouco mais da reforma da Previdência também, tá? Quem quiser saber mais informações, a gente está disponível, basta mandar inbox, né? Deixo claro aqui também que eu da minha parte não entro em discussões em timeline de rede social, isso não leva a lugar nenhum, não adianta nada, não modifique nada. Agora, você pode mandar inbox, e inbox eu vou respondendo para você os seus questionamentos, sem nenhum problema, tá bom? A gente vai respondendo na medida também que é possível, né? Mas pode mandar inbox seu questionamento também, tá bom? Valeu, tamo junto, meu voto na questão da terceirização foi contra, com muita consciência e com a consciência muito tranquila. Valeu, Deus abençoe, tamo junto.